formato que nós aprendemos uns com os outros, né? Um formato que a gente cresce, a gente amadurece. Eu gostaria de já começar, né, trocando essa ideia com vocês, fazendo uma pergunta, tá? E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: quem aqui acredita que é chamado por Deus? Né? Pode levantar a mão. Quem acredita que é chamado por Deus? Pode levantar a mão. Você acredita que é chamado por Deus? Vamos lá. Agora, a segunda pergunta é: por que você acha que você foi chamado por Deus? De onde você tirou essa convicção? Podem responder, tá? Podem chutar, não tem problema nenhum, tá bom? De onde você tirou essa convicção de que você foi chamado por Deus? Pode falar, Micael. Porque, tipo assim, tá ligado? Que dá a força de vontade pra você vir pro culto, não, tipo assim, fazer de tudo pra você não falhar, pra você vir escutar a palavra de Deus. Um desejo, né? Um forte desejo, né? O que mais? Poderia estar em qualquer outro lugar. Poderia estar em qualquer outro lugar. Prefere estar aqui. Tem N outras opções, mas prefere estar aqui. Quem mais? Uma opinião. Oi? Pelas palavras de Deus, entendi. Pode falar, Micael. Não, uma coisa Tá tentando que falar. aconteceu comigo, mas... Como é que é? Uma coisa que foi... Eu estava numa pregação, eu era mais pequena, um pastor falou que eu era... Esqueci como que falava, que eu era membro da igreja, que eu ia tocar na cristã. Aí, depois disso, esqueci disso. Aí depois eu comecei a ir para a igreja, eu fui até hoje. Nós só ouvi uma palavra, que essa palavra despertou alguma coisa em você e você veio parar aqui. Olha que legal, né? Mas todos nós já temos a convicção, Caio, que ninguém está aqui porque quer. Nós estamos aqui porque, de alguma forma, o Espírito Santo fez alguma coisa e isso que ele fez despertou para que nós estivéssemos aqui. Ou seja, nós só estamos aqui porque existe uma obra que está sendo feita em nós. Por mais que nós não percebemos, né, como você mesmo falou, por mais que seja uma obra invisível, alguma coisa, como diz o Micael, aconteceu. Como? Não sabemos. Qual é a forma que ele trabalha? Também não sabemos. Qual é o método que ele usa? Também não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos: Deus está trabalhando em nós. Amém? Então, o único que pode gerar essa convicção no nosso coração de que somos chamados para alguma coisa é o próprio Deus. É Ele que coloca a vontade dele em nós, né? Ele que coloca esse desejo. Ele que te faz olhar para tantas opções que nós temos e entendermos que Ele não é mais uma opção. Ele é a única que temos. Ele é a única. Ele é a única. É a mesma coisa se você estivesse no meio de um deserto, num deserto sem água. Você começa a ver miragem, ver aquilo que não tem. Você vê água na areia, porque a necessidade te faz enxergar aquilo que não existe. Então, olha para mim. Então, o que acontece quando nós entendemos que nós somos chamados por Deus? Nós entendemos que o mundo aqui fora é um mundo de ilusão. Ele te mostra alegria onde não tem. Ele te mostra vantagem onde nunca existiu vantagem. Ele te mostra satisfação onde não tem satisfação. E aí o que Jesus ele fez? Ele abriu os seus olhos e te mostrou que você estava no meio de um deserto, vendo algo que nunca existiu. E isso despertou o quê? Um forte desejo, uma forte convicção de que nós somos chamados por Deus. Quantos habitantes tem na Terra? Oi? 7 bilhões, tá, né? 7 bilhões de habitantes. Correto? 7 bilhões de habitantes. Quase 7 bilhões de habitantes. E Deus escolheu você. Entre 7 bilhões de pessoas, Deus olhou para você e escolheu você, cara. Poderia ser qualquer outra pessoa, poderia ser qualquer outro amigo seu. Mas Deus escolheu você para conhecê-lo, para revelar algo para você. E a pergunta é: o que Deus ele quer comigo? Por que Deus escolheria alguém como você? Com a sua característica, com o seu gênero, com a sua personalidade, com o formato do seu cabelo, com a tonalidade dos seus olhos, sabe? Por que Deus escolheria alguém como você e colocaria aqui nessa terra? É uma pergunta que nós devemos nos perguntar. Por que Deus me escolheu? Tá, se eu agora entendo que foi Deus que me escolheu, e Ele que gerou esse desejo para estar aqui, a pergunta é: por que Deus escolheria alguém como eu?
Por quê? Pode responder também, tá, Léo? Se quiser, pode participar. Oi? Algo diferente. Por quê? Por que, Miguel? Eu escolheria você? Porque logo você, cara, não poderia ser outra pessoa? 7 bilhões de escolhas, ele olhou para você e falou, não, é você que eu quero. O que Deus viu em você de tão especial a tal ponto de te escolher e não te dar escolha nenhuma a não ser estar para Ele, viver para Ele, para a glória dEle? O que moveu o coração de Deus para olhar antes do haja luz, Ele olhar para o Micael, olhar para você e dizer, eu vou te escolher. Pode tentar fugir, eu te pego. Eu te alcanço, a minha graça vai até onde você está. Para que Deus escolheria alguém como você? Que vantagem Deus tinha em escolher você? Que vantagem Deus tinha em me escolher? Que vantagem Deus tinha em escolher você? Qual é a vantagem? Alguém pode me responder? Qual é a vantagem? Por que Deus... Olhe para si mesmo, se pergunte agora, por que Deus me escolheu? Especial? O que mais? Deus escolheu você para participar de um culto de quinta-feira? Somente? Sentar ali, ouvir os outros falar? Deus escolheu você para vir no culto de domingo? Sentar ali, ouvir que Ele está falando com você através do pastor? Deus escolheu você para você vir num culto de sábado, ficar me ouvindo? Seria somente para isso? Para você participar de culto? Seria esse o propósito de Deus? Vamos lá, vamos observar de forma bem fria, tá bom? Imagina a cena, Deus está na eternidade, está tudo tranquilo com Ele, Ele olha e Ele fala assim, bom, vou matar o meu filho para salvar esse povo. E eu vou salvar esse povo para fazer culto à noite. Tem lógica? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não, sejam sinceros, tem lógica? Oi? Só para vir aqui, levantar a mão e cantar 2 músicas e ir embora. O Caio já falou que não, bacana. Não tem lógica. Deus não sacrificaria o único filho dele somente para a gente participar de culto. Somente para a gente tocar na igreja, cantar na igreja. Mas o propósito real de Deus é que através de nós outras pessoas o conheçam. O propósito primordial de Deus é que olhem para você e não vejam você, mas veja Jesus em você. Eu acho que eu sei. A gente vem na igreja não é só para ouvir hino, levantar a mão, não. A gente vem para louvar a Deus. Isso. Como que nós louvamos a Deus? A pergunta é, como que nós louvamos a Deus? É dizendo aleluia, glória a Deus? É cantando música? Não. Nós adoramos a Deus na forma em como nós vivemos. A nossa vida é um ato de glorificação a Deus. Amém? Nós temos na Bíblia Sagrada, Jesus ele está caminhando. De repente em Mateus 9:9, o texto diz assim que ele está passando. O texto diz aqui, está escrito, ó. E passando Jesus estava passando, estava caminhando de boa. E passando Jesus, viu assentado na coleteria um homem por nome de Mateus. E ele olha para esse Mateus e fala assim, segue-me. E sabe o que Mateus ele fez? Tenta acertar. O que você acha que Mateus fez? Agora, antes de responder, deixa eu contextualizar. Quem é que trabalha fixo aqui? Quem trabalha fixo? Trabalha onde? No mini shop. Mini shop? Faz o que lá? Uma loja de celular. Numa loja de som? Celular. Celular? De repente eu tô passando lá no mini shop. Esqueci teu nome. Vinícius. Tô passando no mini... Eu tenho que chamar de Carlos, que é o outro. Tô passando no mini shop, Vinícius. Aí de repente eu vejo você lá, você tá atendendo, tem uma fila. Eu falo assim, Vinícius, segue-me. Você deixaria a loja, o seu emprego, a sua vida para me seguir? Se eu passasse ali minha relojoaria, eu falo assim, Carlos, né? Carlos, me segue. Abandona isso aí. Mas o que a gente vai fazer? Não, a gente vai sair por aí pregando, falando. Você abandonaria tudo? Então, antes da gente olhar para o que Mateus está fazendo, nós temos que trazer isso para a nossa vida. Sabe, Miguel?
acontece? Jesus olha para Mateus. Mateus estava trabalhando, coletor de imposto. E aí de repente, Jesus está passando, olha para ele e fala: segue-me. Ele se levanta e vai, cara, segue Jesus. Ele deixa tudo e começa a andar com Jesus, abandona emprego, família, todo mundo. Ele nem sabia para que Jesus estava chamando ele. Ele nem pergunta para onde, vamos fazer o quê, vamos comer aonde, vamos viver do quê, não. Ele somente se levanta e segue Jesus. Segue Jesus. E talvez, sabe o que eu fico pensando? Talvez Jesus nunca vai te chamar para atravessar o oceano, para ir para outro país, para a África, para qualquer outro lugar. Mas talvez Ele vai te chamar para atravessar a rua da sua casa, para falar do amor dele para o seu vizinho. Talvez Ele nunca vai te chamar para você abandonar tudo, como Ele disse, como Ele falou para Mateus, seu emprego, a sua família, como Ele fez comigo. Mas talvez Ele esteja te chamando para você viver sustentando aquele que abandonou tudo. Mas todos nós recebemos esse chamado de Deus na nossa vida. Todos nós um dia somos encontrados por Jesus, porque nós temos um jargão, né? Eu encontrei Jesus há 4 meses atrás. Eu encontrei Jesus há 2 anos atrás. Não, nós não encontramos Jesus, porque Ele não estava perdido. Éramos nós que estávamos perdidos. E foi Ele que nos encontrou. E aqui Mateus, ele não refuta, ele não pergunta, Caio. Ele simplesmente se levanta e segue Jesus. E hoje há uma voz que grita no meu coração. E essa voz ratifica algo que eu ouvi há 12 anos atrás. Uma voz falou comigo: me segue. Eu comecei a seguir Jesus. Eu comecei a ver o que Jesus fazia. Tem até uma canção do Rodolfo Abrantes que vai dizer, né? Deixa eu ver o que você está fazendo para que eu possa fazer também. Então, é uma canção tão bíblica porque é uma verdade. Olha para mim, gente. Jesus não te chamou somente para ficar o dia inteiro no WhatsApp, no Instagram. Jesus não te chamou só para trabalhar, para consertar celular, vender celular, consertar relógio, né, atender lá o pessoal que passa na rodovia. Jesus não chamou para trabalhar que servente somente, não. Jesus está te chamando para viver também para Ele. A forma como você faz as coisas precisa ser um ato de gratidão e adoração a Deus. Esse chamado é um chamado universal. Você entende isso? Você entende? Esse não é um chamado para Mateus. Coloca o teu nome aqui. Coloca o nome Vinícius, Carlos, Gênio, Léo. Coloca o teu nome, Micael aqui. Coloca o teu nome, Caio. Coloca aqui, ó. E Jesus estava passando, ele olhou para mim, me viu assentado e ele disse: me segue. Ele não está dando condição para que você responda ou pergunte para onde ele está indo, ou, sabe, tente dar o seu jeitinho brasileiro. Amanhã eu vou, não. Ele não está te dando condição nenhuma de argumentar. Isso aqui é uma ordem. Se você leu, você precisa obedecer essa ordem. É uma ordem incondicional ao chamado de Deus para a nossa vida. É uma ordem incondicional para se dedicar na leitura da palavra, na oração, no discipulado, para caminhar com Jesus, para conhecer Jesus de perto, para entender o que Ele tem para a tua vida. Sabe? Eu me lembro que quando Jesus me chamou, eu me lembro até hoje. Eu tinha ido, eu trabalhava com um primo meu em Sertãozinho. Ele trabalhava de metalúrgico, a gente estava trabalhando no ginásio. Ele estava soldando algumas peças no ginásio. E a gente estava indo na hora do almoço. E na hora do almoço, quando nós saímos do lugar de onde a gente estava trabalhando, eu estava com 16 anos. Nós fomos a pé para comprar alimento. E no meio do caminho nós encontramos o pastor dele. Estava lavando o pincel. Lavando o pincel porque ele estava trampando de pintor, fazendo um bico. E de repente ele com a touca na cabeça, bigodinho, magrinho, sabe, um cara conversador e tal. E aí de repente, o nome do meu primo, o apelido do meu primo é Neguinho. Ei, Neguinho, beleza, paz? Aí ele falou: meu primo que chegou lá de Minas e tal, tá aqui. E aí
Aquele pastor olhou para mim assim, e falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Jefferson. Ele, você acredita que você é um escolhido de Deus? Eu falei, eu acredito. Isso foi numa segunda-feira. Na terça eu fui na igreja. Na quinta eu batizei e estou até hoje. Porque eu acreditei de verdade que não foi um homem falando comigo, mas foi Deus falando através de um homem. Eu ouvi Jesus falando através daquele cara. E eu entendi que eu era o escolhido, cara. Sabe? E quando você é escolhido de Deus, você não fica prestando atenção no carro que passa. Quando você é escolhido de Deus, você não fica boiando, sabe, sem entender o que está acontecendo. Quando você entende que você é escolhido de Deus, você entende que Deus quer fazer alguma coisa muito grande através da sua vida. Você entende que Deus quer salvar alguém através da sua vida. Que Deus quer curar pessoas através da sua vida. Você já parou para pensar, independente da sua idade, você conversar com uma pessoa, aí Vinícius, de repente você nem sabe como está a vida dessa pessoa, e aí você conversa com essa pessoa, você fala uma palavra de Deus, meia hora depois você recebe uma mensagem dizendo eu ia cometer suicídio. E eu só não cometi suicídio porque você falou de Deus por mim. Porque quando você entende o chamado de Deus, você entende que toda hora é uma oportunidade para alguém ser alcançado através da sua vida. Você entende o que Jesus falou para Pedro. Lembra? Quando Jesus encontrou Pedro, o que Pedro estava fazendo? Quem lembra disso aí? O que Pedro estava fazendo, Micael? Você lembra? Pedro estava fazendo o quê? Ele não havia acabado de pescar, né? Ele estava lavando as redes. Porque ele havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nada. Jesus olha para Pedro depois de ensinar o seu barco, fazer ele jogar a rede novamente, fazer uma grande pescaria. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, a partir de hoje, eu farei de você pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe. Sabe o que Deus estava falando para Pedro? Até hoje você usava uma rede para pescar. A partir de hoje você será a minha rede para pescar alguém. Você entende isso? Você é a rede de Deus para pescar alguém. Você é a rede de Deus para falar do amor de Cristo para alguém. Agora eu vou fazer uma pergunta, todos têm que me responder. Quem falou de Jesus para alguém essa semana? Oi? Quem falou de Jesus para alguém nessa semana? O Léo falou, os demais falaram? Ó, o Carlos aí é evangelista. Sim, hein? Porque nós somos um fator de cura para a vida das pessoas. Nós somos as mãos de Deus na terra. Nós somos os pés que Deus quer usar nessa terra. Jesus quer pisar onde Ele nunca pisou quando esteve aqui através da sua vida, Vinícius. Cada pessoa que cruza o seu caminho, Jesus ele quer fluir no seu coração de forma tão profunda, sabe? A tal ponto que você começa a falar dele na oportunidade que você tiver. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, em algum momento na vida, quando está conversando com alguém, sempre a pessoa deixa uma deixa. Nossa, tá difícil para mim as coisas. Essa é a oportunidade de Deus. A pessoa sempre deixa uma brecha, porque não é uma oportunidade que a pessoa cria para você falar de Jesus, para você fazer o ato evangelístico. É uma oportunidade que o próprio Espírito Santo cria para que a pessoa seja salva. Você consegue entender isso? Paulo falou assim, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. E quando eu entendi, aos 16 anos, Micael, quando Jesus me encontrou, quando Ele me chamou, quando eu entendi que Ele estava me vocacionando, aos 16 anos, quando eu entendi essa verdade de Deus, houve um estralar de dedo na minha mente, assim, ó. Eu falei, uau! Uma luz brilhou no escuro. Aquilo que me prendia, o peso que estava sobre mim, parece não, realmente caiu, e eu senti uma leveza na alma. Sabe quando você sente o alívio? Sabe, não sei se aconteceu isso com vocês. Sabe quando você estava caminhando para cima, estava arrastando, sabe, um turbilhão de coisas, e de repente você começa a dar passos leves. Eu comecei a ver aquilo que eu não conseguia ver antes.
Eu comecei a sentir aquilo que eu não sentia antes, a ouvir a vida e o mundo e as pessoas e Deus de outra forma. E eu comecei então a ler a Bíblia, cara. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, eu quero entender, eu quero conhecer. E quanto mais eu lia, menos eu entendia. Que doideira! E eu descobri que a Bíblia não era um livro comum, não era um livro de poesia de Carlos Drummond de Andrade, como eu tinha lido na escola. Não! Que era um livro que eu precisava de uma ajuda que não era desse mundo para poder entender. Eu sabia o que estava lendo, mas não entendia aquilo que eu lia. Você consegue entender? Que doideira! Eu li lá que em Apocalipse, que da boca de Jesus saiu uma espada aguda. Eu falei, meu Deus, esse homem é um monstro, saiu uma espada da boca dele. E a espada tem dois lados. Imaginei Jesus com a espada na boca, assim, cortando todo mundo. Eu falei, meu Deus. Espada? Espada? Eu tinha a luz que era a palavra, mas eu não tinha a iluminação da palavra. Porque a luz é a própria palavra, mas a iluminação é só através do Espírito Santo. Eu não era amigo dele. Eu não conhecia de perto. Espírito Santo para mim era uma energia. Imagina, espírito, né? Já é algum fantasma. Eu descobri que ele é uma pessoa mais real do que o Micael que eu estou tocando agora. Ele é mais sensível do que tudo que você possa imaginar. E ele estava lá o tempo inteiro, eu não conseguia perceber que ele estava lá. E eu comecei a tratar o Espírito Santo não como um estranho, como um amigo. Anda comigo, esteja comigo. E de repente eu comecei a ler, e eu fui parar aqui em Mateus 11, 28, e eu li Mateus 11, 28, Jesus falando assim: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu falei, mais uma vez, Jesus está chamando alguém. E esse convite não é para fazer alguma coisa. Esse convite é para que o peso que está em cima de nós seja retirado. E eu fui para Jesus. E o Espírito Santo foi me dando a iluminação da palavra. Ele foi me mostrando coisas que eu nunca conseguia ver. E quando a iluminação veio, aquilo não se conteve dentro de mim. Aquilo não conseguia mais ficar dentro de mim. A pessoa não podia me dar bom dia. Bom dia! Eu falava, Jesus te ama. Porque eu fui tão amado por Deus, tão pego por Ele, com esse amor tão furioso, sabe? O amor de Deus caiu em cima de mim. E aquilo foi tão grandioso que eu não conseguia mais me conter dentro de mim. Eu queria falar para alguém o quão bom Deus é. Eu não sei se isso acontece com vocês, ou se aconteceu, ou se está acontecendo. Mas é impossível ser alcançado pelo amor de Deus a tal ponto que você não queira alcançar alguém. Foi o que aconteceu com o Gênero quando ele entrou a primeira vez na igreja. Quando eu vi que no dia fui eu que preguei, eu tinha acabado de chegar na cidade. E quando eu vi ele saindo, eu falei assim, eu me coloquei no lugar dele. Até comentei com você, né? Tem uma igreja lá do outro lado, eu era moleque ainda. Eu não tinha tênis para colocar no pé, sandália amarrada de arame. Eu ficava do lado de fora, com vergonha de entrar. Eu me coloquei no lugar, falei, como que eu gostaria que as pessoas me tratassem quando eu entrasse numa igreja como esta? Eu comecei a mudar o meu ciclo de amizade. Comecei a mudar a minha rotina de vida. Os meus amigos, no final do culto, iam para a pizzaria e para a lanchonete. Eu ia para a casa do pastor. A galera queria se reunir para comer, para se divertir, para ficar, para namorar. Eu ia para o monte com o pastor. No dia que ele queria ficar de boa, eu falava, vamos para a igreja orar, vamos lá, eu quero aprender como ora. Sabe, eu estava desesperado, querendo conhecer Deus. Aí depois eu li lá em Amós que está escrito assim, que Deus enviaria fome e sede na terra, mas não fome de pão e sede de água, mas fome e sede da palavra. E essa fome e essa sede havia me alcançado. E eu estava insaciável, eu queria tanto, quero tanto de Deus até hoje. Sabe? E por que você está falando tudo isso, Jefferson? Para quê? Onde você quer chegar? Eu quero te fazer entender
que você não pode partir dessa vida para outra sem conhecer o propósito de Deus na tua vida. Aleluia. Eu quero que você entenda que você não nasceu somente para crescer, procriar, trabalhar e ter filhos. Não. Você nasceu para algo muito maior. Você nasceu para levar o reino de Deus para os perdidos. Amém? Jesus hoje está olhando para você e está dizendo: está disposto a abandonar tudo e me seguir? Está disposto a abandonar os vícios pornográficos, as palavras tóxicas, que são as palavras de palavrão? Está disposto a abandonar momentos de lazer para se dedicar na minha palavra? Está disposto a abandonar alguns amigos, algumas curtições, somente para entender o que eu tenho para você? Quanto tempo mais você vai perder sem me conhecer? Sabe que é loucura, Léo? Na minha época tinha mais ou menos 35 jovens se batizaram junto comigo. Inclusive tinha alguns que já estavam lá, que foi a menina que me convenceu a batizar, porque no dia do batismo eu saí. Falei, não quero isso não. Desisti na hora. Ela foi lá debaixo de chuva, me trouxe para a igreja, eu batizei. E desses 35, só ficou eu, cara. Eu era zoado porque eu queria estar na casa do pastor. Era chamado de puxa-saco do pastor. Desses 35, só ficou eu. Porque eu não estava me importando. Eu não queria momentos. Só um minutinho, eu não queria momentos. Eu não queria pizzaria, eu não queria lanchonete. Estou falando que não deve, que não pode, tá, gente? Mas naquela ocasião, eu entendi que era um tempo para que eu pudesse crescer. Eu não tinha mais tempo para perder. Sabe, a qualquer momento, Jesus podia voltar e eu queria fazer alguma coisa para Ele. E hoje eu colho frutos da entrega, da renúncia. Hoje eu colho frutos e vivo frutos, portas abertas, que foi fruto daquele tempo, de uma vida de renúncia. Eu renunciei ao namoro, eu renunciei ao noivado, eu renunciei ao momento, eu renunciei ao cinema, para ter aquilo que o dinheiro não pode comprar, para ter aquilo que o momento não pode comprar. Deus me deu algo, Ele me deu um talento, Ele me deu um dom, que é o dom da palavra. Não se conquista lendo, não se conquista com dinheiro, não se conquista puxando o saco, se conquista renunciando, se conquista reconhecendo que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. E o teu Senhor está falando para você hoje: abra mão da sua vida para viver a vida que eu tenho para você. Amém? Pode falar, Ney. A gente não tem que olhar para as pessoas falam, tem que olhar para o que Deus fala. Exatamente, tem que olhar para o que Deus fala. Dá uma salva de palmas para Ele, gente. Isso aí. Agora, algo que me chama a atenção é a categoria de pessoa que Jesus ele chama. Já parou para analisar o perfil deles, Vinícius? Já parou para dar uma olhada? Ou ainda não? Dá uma olhada depois para você ver. Ele chama Pedro, que estava pescando. Sabe que era um pescador naquela época, Caio? Era alguém que havia reprovado 3 vezes na prova do Enem em Jerusalém. O pescador era o pior serviço que existia. O sonho de todo menino judeu era ser sacerdote. Pedro foi reprovado. Não serve para nada, não sabe fazer mais nada, vai fazer o quê? Vai pescar. Vai pescar. Eu não sei qual é o pior serviço hoje no Brasil. Tem como distinguir? Um ruim. Um ruim. Não tem como, né? Tem muito serviço ruim. Né? Vamos pegar e trabalhar na roça, né? Acordar 4 horas, 3 horas da manhã para descarregar caminhão de banana aqui em Jaíba. Seria alguém que não recebeu oportunidade nenhuma na vida, ou como em São Paulo, cortar cana, né? É um serviço ruim. De repente Jesus está passando lá no canavial, lá no meio do bananal aqui em Jaíba, e fala assim: ô Micael, me segue. Aí o Micael olha para tudo o que aconteceu com ele. O que aconteceu? Ele foi rejeitado, desacreditado por todo mundo. A igreja em Jerusalém não deu oportunidade para o Micael. Os amigos de Micael não deu força para ele, porque todo mundo queria o mesmo lugar que ele queria. A família está olhando para o Micael, está falando assim: ih, você não serve. Aí de repente Deus desce na terra e fala assim: para mim você serve. Você entendeu agora? O que aconteceu com Mateus? O que aconteceu com Pedro? A Bíblia diz que Pedro era indouto. O que é um cara indouto? Ele não estudou. Ele não era qualificado para nada.
Aí de repente Deus desce, Caio, na terra e fala assim, me segue. Quem está chamando Pedro não é um homem qualquer, é Deus. Quem está te chamando hoje não é o Jefferson, é Deus. Deus está chamando você. Você entende isso? Ele escolhe Mateus. Mateus era cobrador de imposto. Segundo a cultura, ladrão, pecador. Ele poderia ser tudo, menos discípulos de Jesus. Jesus não só chama para segui-lo, mas para ser apóstolo. O que o apóstolo faz? As mesmas obras que Jesus faz. Jesus ressuscitou morto? Pronto, Mateus, você também vai ressuscitar. Jesus andou sobre as águas? Você também vai andar. Porque você tem a mesma autoridade que Jesus. Porque Jesus, quando chama Mateus, ele não está chamando Mateus pelo seu passado, por aquilo que ele foi. Ele está chamando Mateus por aquilo que ele vai fazer na vida do Mateus. Você entende isso aqui? Jesus está dizendo para você, abra mão das suas inseguranças. Abra mão dos seus medos. Abra mão dos argumentos que você sempre tem quando eu te chamo para fazer alguma coisa. E permita que eu te use na minha mão conforme do jeito que eu quero. Porque quem fala não é você, quem fala é Deus. Quem faz não é você, quem faz é Deus. E quando eu entendi isso, Léo, eu entendi que quem faz não sou eu, quem pregava não era eu, quem falava não era eu, mas era Deus que fazia, o medo foi embora. A barreira caiu. Eu usei um argumento que todo brasileiro faz. Então fala. O argumento que todo brasileiro fala: seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Ele fala a quantidade de hora que ele quiser. Quinta-feira, por exemplo, eu preguei 25 minutos. É falta de qualificação? Não. Até onde Deus queria. É como Deus quer. Olha para mim, gente. A sua vida não é sua. A sua vida é de Deus. Amém. Você entende isso? Você foi criado para Deus. Lembra da pergunta que eu fiz? Por que Deus faria alguém como Vinícius e colocaria na terra? Para ele. Ele o fez para ele, para a glória dele. Não se enganem, achando que você é fruto do desejo dos seus pais, não. Você é um desacerto de uma gravidez, também não. Você é um projeto de Deus. O maior propósito na vida é quando nós entendemos quem nós somos. Porque quando eu descubro quem eu sou, uau! Eu descubro que, como o Caio falou, que eu sou filho dele. E eu não sou filho de um Zezinho qualquer da esquina. Eu sou filho do dono do universo, cara. Aleluia. Eu sou filho daquele que é dono de tudo. E ele pode tudo. E ele faz tudo que ele quer. Ele é tão grande, tão grandioso, tão magnífico, que ele olhou para mim, pecador, miserável, e falou: é você. Glória a Deus. Viu o pecador, mas será justificado pela minha graça. Então eu gostaria que vocês entendessem o chamado de Jesus para vocês. Jesus hoje desceu aqui, veio aqui na figura do Espírito Santo, e ele está dizendo assim: me segue, abra mão. Se a gente colocasse, quer ver, uma escala de 1 a 10, aonde Deus está na nossa vida? Você pode responder essa pergunta quando você acorda. O que você pega primeiro, a Bíblia ou o celular, para ver qual mensagem chegou? Você entendeu como que a gente contra-ataca no argumento? Não, Deus está em primeiro lugar. Mas quando eu acordo pela manhã, é o meu celular que eu pego. Porque eu não estou interessado no que Deus tem para falar. Eu estou interessado na mensagem que o outro mandou. Tem gente que fala que é crente, só que não é crente firme. É verdade. É uns crentes meio estranhos aí, né? Quer ver um exemplo? Imagina que vocês estivessem reunidos. Já tem esse exemplo aqui no DNA, inclusive. Né? Aí de repente, Vinícius, eu chego aqui do jeito que eu tô, só que com tênis branco, né? Pra ficar combinando aqui. Aí eu chego aqui, do jeito que eu tô, falo: gente, desculpa. Cheguei que hora agora? Que horas são? 8h45. Cheguei 8h45, perdoa aí, cheguei meio atrasado. É porque eu tive um encontro com um caminhão ali na esquina da prefeitura. Vocês não ouviram, não?
Do jeito que eu estou aqui, andando normalmente, vocês iam acreditar? Vocês iam falar o quê? É louco ou tá mentindo? Né? Porque se eu tivesse tido um encontro com um caminhão de vaidade, o que teria acontecido comigo? Sujo, né? Com roupa branca, sem sujar nada. É. Agora, quem é maior, Deus ou um caminhão? Deus. Como que eu posso falar que tive um encontro com Deus e eu não mudo? Não há alteração. As vestes não são mudadas. O caminhar não é mudado. A estrutura não é mudada. Como que eu posso falar que tive um encontro com Deus se eu continuo mesmo? Jesus quer ter um encontro com você hoje. Jesus quer se revelar no teu coração. Não, acho que você não entendeu. Isso aqui não é uma frase de efeito. Isso é uma verdade absoluta. Jesus quer se revelar no teu coração. Ele quer jogar luz, Ele quer te capacitar. Ele quer te levantar para ser um pregador, um evangelista, um missionário, um pastor, um adorador na presença dEle. Jesus, Ele quer usar você de forma ousada. Para a gente finalizar, me ajuda aqui, Vinícius. É comigo no celular não, né? Você vai ler para mim aqui, eu vou pedir para você ler, você lê, tá? Vou grifar aqui, pode ser? Só para... Lê pra mim, por gentileza. Pode Eles ficar de pé. ouviram a voz do Fica de Senhor. pé pra ficar mais... Não, só ele. Vocês estão ligados mesmo, hein? Rapaz. Ele ouviu a voz do Senhor, Deus andando a pé no jardim, no fresco do dia. E Adão e sua mulher esconderam da presença do Senhor, Deus entre várias árvores do jardim. Amém? Segura aí onde você leu. Segura pra você não se perder, tá? Então, nós conversamos sobre isso também, mas só para ratificar, Deus está chamando por Adão, e Adão ele faz algo que todo brasileiro faz, se esconde atrás de uma árvore. A pergunta é: quais são as árvores que você está usando como desculpa para se esconder? Quais são elas? A árvore do eu não tenho tempo? A árvore do eu não estou preparado ou capacitado? A árvore do eu estou em pecado demais para fazer o que Ele está me chamando para fazer? A árvore do logo eu sou tão pequeno, eu não estudei para isso. Há uma frase, né, antiga que é verdadeira: Ele não chama os capacitados, Deus o quê? Capacita os escolhidos. Você é escolhido de Deus, sim ou não? Amém? Então quando Deus aparece, Adão se esconde e fala: Senhor, cheio de desculpa. E aí continua pra gente. Eu sou um desses que, se fosse antigamente, nunca que eu ia ler isso aqui. Eita! Na moral, não leio nem a pau, na escola nunca li. Eita, que bom, cara. O Senhor Deus lhe chamou a Adão e lhe disse: onde tu estás? Onde estás? Agora pergunta, fala assim: onde vocês estão? Onde vocês estão? Deus está chamando vocês. Deus está chamando vocês. Pode dizer amém por isso? Fala novamente: Deus está chamando vocês. Deus está chamando vocês. Amém. Amém? Continua aí. Ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque eu estava nu e me escondi. Três desculpas, né? Duas desculpas, né? Eu ouvi, mas eu me escondi, por quê? Tô com medo. E tô nu. A nudez, Vinícius, mostra sobre desqualificação para aquilo que foi chamado. O que o Senhor está me mandando fazer aqui, ler, vou segurar. Eu não sou capacitado, mas tem outro melhor. Olha o Léo aí. Ele fala em público, por que não ele? Eu estou nu para isso. Né? Eu estou despreparado. Que não te pedir para você orar. Não é o discipulado, a gente tem que falar. Né? Tanta gente está aqui, tantos anos na igreja, por que eu? Eu estou nu para isso. Eu tenho medo. Só que quando Deus te chama, Ele não está olhando para a sua capacitação, Ele está olhando para Ele. Ele sabe que você não é capaz, mas Ele sabe que Ele em você te faz fluir, prosperar, crescer e ter glorificação naquilo que você está fazendo. Amém? Quer ver? Abre para mim Lucas, deixa eu abrir para você. Me ajudar aqui, Lucas.
eu acho. O último versículo. Fica tranquilo. Se não me fala a memória. 6:12. Lê para nós, por gentileza. Lucas 6:12, ó. 6 ao 12. Isso. Eu aconteço também em outro Shabat, que ele, Shabat é sábado, tá, gente? Aconteceu que em outro sábado. em sigilo, ele ensinava. Havia um homem que tinha... Não, o 12, versículo 12. Tá grifado de caneta. É isso mesmo? Eu perguntei você do 6 ao 12. Aqui, nego. Tá grifado, vai lá. Vai lá. Ia ser muita coisa pra ler. Pois é, eu falei, é do 6 ao 12, eu Você falei, até pensou assim, falou, não, vou ter que ler isso não, tudo. Aconteceu naquele dia, ele subiu ao monte para orar. E ele passou a noite toda orando a Deus. Amém? Segura aí, ó. Quem tá indo orar? Jesus, amém? Jesus tá indo orar. Olha o que o texto diz, Léo. Ele acabou de ler para nós. Vinícius foi muito preciso no que ele leu. Jesus subiu ao monte e foi orar a Deus. Se eu falasse assim para vocês assim, ó. Eu vou ali orar. Vocês me conhecem. Eu indo orar a quem? Eu preciso falar que estou indo orar a Deus? Por que o texto está falando para nós que Jesus está indo subir no monte para orar a Deus? Porque tem momentos que nós não oramos a Deus, nós oramos a nós. Viemos aqui, Deus me dá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Jesus não está indo para pedir alguma coisa, ele está indo para ver o que Deus tem para fazer. Aí ele passou a noite inteira orando para escolher 12. Lê para mim o primeiro nome do que ele vai falar e o último. Você vai no primeiro nome, está no 13, eu acho. Primeiro nome. Lê o versículo 13, vai lá. Enquanto já era de dia, ele chamou em si e seus discípulos, escolheu 12 deles. Vai, o 14, versículo 14. Primeiro nome, Simão, tá? E o último nome do versículo 16. o último nome, É, Judas. Judas o quê? Iscariotes. É isso mesmo. Judas, irmão de Tiago. E o outro tem outro Judas. E Judas, o último nome é Judas Iscariotes. Tá? Por olhar pra cá. Jesus subiu no monte para buscar a direção de Deus. Deus fala com ele, eu vou te mostrar. Dentro dos 70 que você tem, 12 que você vai escolher. Ele desce do monte com 12 nomes, Vinícius. A lista de Jesus começa com Pedro, que nega ele 3 vezes, e termina com Judas, que vai trair por 30 moedas de prata, que vai gerar sua crucificação. Aonde no mundo que uma lista que começa com Pedro, que nega, e Judas, que trai, dá certo? Só que quando Jesus ele desce de lá, ele não está descendo confiando em quem ele está escolhendo. Ele está confiando em quem deu a direção da escolha. No nosso chamado, quando ouvimos Jesus, aprendam isso. Jesus não está confiando em você. Ele está confiando nele, porque ele sabe que ele é capaz de fazer. Tem um jargão que diz assim, se você não fizer, depois de Jesus te chamar, Jesus vai escolher o quê? Outro para colocar no seu lugar. Não vai. Porque Jesus não erra a quem ele escolhe. Se você fugir do chamado de Jesus para você, ele vai te pegar, cara. Ele vai te pegar, ele vai atrás de você. Vai ser como Jonas, você vai afundar num barco, mas que vão achar você e jogar você dentro da água para você ir para onde Deus quer te levar, ele vai fazer. Deus, ele não erra na escolha. Deus, ele não errou. Olha para mim, por favor, gente. Deus não errou quando te escolheu. Você entende isso? Deus, eu vou falar novamente, isso aqui parece besteira o que eu estou falando, mas Deus não errou quando te escolheu. Quando te escolheu, ele não erra. Você entende essa loucura? Deus não errou quando te escolheu, Léo. Quando me escolheu, ele não erra. Deus não erra, gente. Ele não erra na sua escolha. Você não é um desacerto de Deus. Parece que Deus estava ocupado cuidando de um monte de coisa. Daí ele falou, Vinícius. Aí não era esse Vinícius, não, rapaz. Era o outro que nasceu na ala do lado, no mesmo dia. Mas já que tá aí, né? Vai que dá certo. Não, Deus não é assim. Deus não erra. Amém? Amém, gente? Pra gente finalizar, quem aqui acredita que é uma escolhida de Deus? Amém? Vocês vão sair daqui hoje para frutificar, para crescer. Que hora agora?
8h58. Você viu que loucura? 8h06? 56. Você viu que loucura? Nós olhamos no relógio para saber quantas horas são. E não para saber quanto tempo nós estamos perdendo ou quanto tempo você perdeu até aqui. Sem fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Fechou, gente? Então é isso. Vamos orar e depois a gente vai se reunir. Ora aí, Léo, pra gente. Galerinha, feche seus olhos, põe a mão no teu coração, se conecta com o Pai, em nome de Jesus. Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, te agradeço, meu Deus. Te agradeço por essa reunião, por esse discipulado, Senhor Jesus, que foi a tua mão falando às nossas cabeças, Pai. A gente sentiu como a tua mão estivesse sobre nossas cabeças, Senhor Jesus, nos dando direção, nos ensinando.